Boa tarde, pessoal da enfermagem. Vamos lá dar mais seguimento, né, ao nosso conteúdo, às nossas aulas. Eu quero falar com vocês que eu estou recebendo, né, que eu recebi alguns cadernos lá no Teorema e que as pessoas levam os cadernos, né, e fica mais fácil a minha correção do que pelo e-mail, tá? Então, quem puder, né, enviando, eu não consigo conferir todos de uma vez, eu estou conferindo aos poucos, tá bom? Então, por favor, leve os cadernos para a gente já estar, né, eu notificar quem já está enviando. Os cadernos que eu já recebi, eu consegui conferir todos, né? Por e-mail, eu vou ser um pouco lenta porque é mais difícil, né? Mas quem puder levar os cadernos, deixar no Teorema, por favor, eu agradeço, tá bom? Então vamos dar seguimento, né? Mais uma aula. A nossa unidade hoje é a unidade 8, é a unidade que vai falar de coletas de materiais de exames. São exames que vocês fazem no decorrer, né? Que a gente faz, né? A gente da área da saúde, a gente vai realizar esses exames, tanto exame de urina, exame de sangue, a gente vai estar auxiliando, né? Em questão do exame de escarro, a gente pode estar auxiliando também o médico na coleta de uma punção lombar, a gente pode estar auxiliando também num bloco cirúrgico, né? Em uma biópsia, né? Em pequena cirurgia, a gente pode estar auxiliando, tá? Então, a nossa área é bem ampla, né? Em questão da gente estar auxiliando, exercendo, né? Orientando a forma correta dessa coleta, tá bom? Então, primeiro é o exame de escarro, né? Então, o que é um exame de escarro? O que é o escarro? É o catarro, né? Que o paciente vai ter que colher para nós. E esse catarro, gente, ele vai ter como o laboratório, né? Avaliar para nós qual tipo de bactéria, né? O que tem nesse escarro, né? Então, esse escarro, quando o paciente ele colhe esse exame, eu preciso da secreção bem profunda mesmo que esteja no pulmão, né? É lá que a gente vai ver, né, pelo laboratório, pelo exame que o médico vai estar solicitando, qual tipo de bacilo, né, no caso da tuberculose que a gente vai estar identificando, tá? Então, o objetivo é detectar a presença de bacilos, né, que é uma bactéria, ou o Streptococcus ou bacilos da difteria. Lembrando que Streptococcus também é bactéria, o bacilo de Koch é uma bactéria e a difteria também é uma bactéria contagiosa, né? A gente não se vê falando muito dela, né? Então esse exame é mais para detectar o bacilo de Koch, que é o bacilo da tuberculose, né? Então, gente, o que é o Koch? Né? É uma micobactéria tuberculosis, ou seja, é o bacilo de Koch, tá? Então, no primeiro momento, o que a gente vai fazer? Né? O que seria a técnica? Orientar o paciente nas vésperas sobre esse exame. Eu tenho que falar com ele. Ele não pode alimentar, tem que ser em jejum. Ele não pode escovar os dentes, não pode fazer né? Não pode lavar a boca com um antisséptico bucal, com pasta dental, nada disso. Se ele quiser lavar a boca, né, para manter a boca úmida, tem que ser uma solução fisiológica, tá? A coleta deve ser feita pela manhã em jejum. Ao escarrar, deve ter o cuidado de não eliminar saliva, tá? Se o paciente achar que terá dificuldade em escarrar devido à escassez de escarro, aumenta a ingestão de líquido. Então, gente, no segundo momento, no caso, né, sempre deixa o frasco para o paciente identificar desse frasco, orienta ele como que ele tem que fazer, ele tem que puxar, né, bastante, o máximo que ele conseguir desse escarro para ser coletada né, e ser colocada nesse frasco, tá? E quando for colocar, vedar bastante esse frasco. E, a princípio, a gente precisa de 3 amostras, tá? Então, são 3 dias, né? O pessoal do plantão noturno seria viável que eles ofereçam esse frasco já para o paciente à noite, porque, eu estou trocando o plantão, então eu vou entregar o paciente agora, 7 horas da manhã, então não faça isso. Então é bom que o pessoal da noite, no meu caso, eu trabalho à noite, então a gente já oferece esse frasco para o paciente explicando como que tem que ser feita essa coleta, né? E a gente deixa o frasco à noite, porque assim que ele acorda, pode ser 6 horas da manhã, tem que ser em jejum, tá? Ele faça essa coleta para nós, tá? Então, são 3 amostras. Então, no segundo momento, organizar o material em uma bandeja, lavar as mãos, colocar a luva de procedimento, pedir ele para tirar a prótese dentária, rote, o que tiver, tá?
Pedir o cliente para bochechar somente uma solução fisiológica, evitando soluções de higiene oral. Incentivar o cliente a inspirar profundamente e tossir antes da expectoração. Escarro compacto procedente da porção inferior dos pulmões, sendo essa considerada uma boa amostra. Então, a gente tem que pedir ele para escarrar bem, né? O máximo que ele conseguir, porque é aquele mais profundo mesmo que é mais viável para nós. Ah, Juliana, meu paciente não conseguiu. O que ele conseguir, manda para o laboratório. É o laboratório que vai te falar se a amostra foi eficaz ou não. A partir do momento que ele coletou, ele mesmo fecha o frasco. Quando vocês forem recolher esse frasco tem que estar, vocês têm que estar de luvas, tá? Lembrando, esse paciente vai estar isolado, tá? Então vocês vão entrar com um paramento ideal para entrar, para buscar essa amostra, né? Essa amostra, ela tem que já está identificada. Vocês não vai abrir o frasco, olhar o catarro, né? O escarro que está lá dentro, tem que estar bem fechado, orientar ele a fechar. Vocês vão pegar com luva, com papel toalha e encaminhar para o laboratório, tá? Então é o laboratório que vai falar se a amostra foi eficaz ou não. Aí na segunda amostra a gente pede ele para ser mais, né, mais preciso, na terceira amostra também, tá? Fazer com que o paciente escarre diretamente no frasco fornecido. Recolher o frasco, tampar, passar uma água corrente, seca com papel toalha e retirar com luvas e que proceda a identificação. Tem que rotular esse frasco, viu, gente? Deixar a unidade, né, sempre organizado, a bandeja, sempre fazer a higienização, tá? E esse material, gente, ele deve ser enviado imediatamente para o laboratório, tá? Ele não pode ficar lá, né, esperando o laboratório chegar. Então, gente, cabe a nós ligar para o laboratório, a amostra já está coletada, quem está pegando o plantão, né? Fazer isso, não demorar, porque para que a gente consiga diagnosticar mais rápido esse paciente, tá? Então, coletou a amostra, ele vai comunicar com vocês, cabe a nós esperar o laboratório vir coletar essa amostra. Se não, gente, a gente mesmo pode levar para o laboratório, tá? Agora, nesses casos, gente, o que o bioquímico, né, o laboratório, o que ele vai identificar para nós? Quais são essas características? Consistência e aparência, é o que a gente vai ter que olhar. Purulento, quer dizer opaco e fluido. O que é o opaco, gente? É aquele escarro mole, líquido, né? Esse opaco vai ser mais escuro, né? E já o fluido, que é a secreção mole, líquida. Muco purulento, opaco, espesso, grosso, consistente, purulento, vai estar com cor verde. Às vezes, gente, vai estar um escarro também fétido, igual tu vai falar mais para baixo. Ceroso, fluido espumoso, sanguinolento, sanguíneo, né? Quando for sangue vivo, não misturado, geralmente proveniente da via aérea superior. Pode ser que tenha algum machucado, né? Às vezes a força que ele faz para escarrar também pode machucar, tá? E também, gente, ele está escarrando, mas tem pacientes, né, que ele pode estar escarrando isso para a gente mesmo estar limpando. Então, na hora que a gente faz uma higiene oral, né, a gente vai avaliar isso, vai observa a consistência, a quantidade, observa a característica e principalmente o odor. Tá? Então, lembra, né? A febre, ela vai identificar a gente algo. Então, imagina você pega um paciente com febre, um paciente que está expectorando, né? Pode ser um paciente com pneumonia. Então, qual que é o intuito da internação? Amenizar essa febre, entrar com antibiótico, para também amenizar e, né, retirar todo esse fluido que tá, todo esse descarro, né, que está lá no pulmão, tá? A pessoa com tuberculose, ela vai ficar no isolamento, tá? E vai pedir para fazer essas 3 amostras desse escarro, tá? O odor, geralmente é inodoro, esse escarro que coleta, tá? Mas pode ser que vocês façam a higiene de um paciente, né, que tem um excesso de escarro, então observar, né, a consistência, a característica e se está fétido. Pútrido, abscesso ou gangrena pulmonar, queijo, necrose, tumores malignos e fétidos, rompimento, abscesso hepático. O que é interessante também, gente, é que com essa amostra, né? Então a gente pede, normalmente, o médico pode pedir também esse exame para um paciente que está tossindo, né? Tosse frequente. Então, às vezes, pode-se pedir para o paciente que está isolado, com todas as características,
e aquele paciente também que está num leito clínico, está começando a desenvolver essas características de tosse, febre, sudorese noturna, aí ele pode pedir também para fazer. Dando positivo, a gente isola esse paciente, tá? Outro exame que vocês vão, tá? Esse exame, né, o do SCAR, a gente vai mais orientar o paciente como vai ser a coleta, tá? Agora, o próximo exame de sangue, que é punção cutânea e venosa, a punção cutânea, né, que é a venosa e arterial, isso cabe a nós, tá? Então, a punção venosa, né, o que a gente vai puncionar? O exame de sangue, quando a gente vai fazer, a gente vai coletar sangue da veia, tá? Lembrando que pulsa, quando você sente o pulso, vocês estão sentindo a artéria, tá? E quando a gente vai coletar uma amostra de sangue para laboratório, quando a gente vai fazer o exame, né, da glicemia capilar, que é uma punção cutânea, isso tudo, gente, vai pegar capilares, são veias, tá? Agora, a artéria, vocês vão, quem coleta é o enfermeiro e a pessoa do laboratório quando tiver um treinamento específico, tá? Então, o técnico de enfermagem não colhe a artéria, tá bom? A não ser que vocês tenham um treinamento lá no laboratório, né? Se vocês vierem trabalhar no laboratório, tá bom? Então, gente, quando se faz a coleta de punção, né? Vamos falar da punção venosa, né? A punção venosa vocês vão precisar de luvas, de procedimento, de álcool embebido com álcool 70%, leva um pouco de álcool, algodão embebido com álcool 70%, leva algodão seco, uma fita de esparadrapo se precisar, vai precisar de uma bandeja, todo esse material, gente, vocês vão colocar dentro de uma bandeja. E o tubo de ensaio, garrote, tá? O que é o tubo de ensaio? Todo mundo já coletou sangue na vida, né? Quem não coletou, o tubo de ensaio é um frasquinho transparente, tá? E esse frasco, ele a tampinha dele tem diferentes cores, diversas cores. O roxo, tem o azul, tem o vermelho, tem o cinza. Para que isso? Para identificar que tipo de exame que vai ser feito a partir daquela amostra naquele tubo de ensaio, tá? Então, gente, quando vai coletar a amostra, vocês vão colocar o sangue em respectivos frascos que vão falar, que vai determinar, exemplo, o exame de hemograma vai ser feito no frasquinho X, coagulograma no frasquinho Y, tá? Então, até para colocar o sangue nesse tubo de ensaio tem que ter uma forma também de coletar, não é coletar a amostra e julgar de uma forma grosseira, não, tá? Tudo tem a técnica para coletar o sangue e transportar o sangue para esse tubo de ensaio, tá? Então, gente, vamos começar. A punção cutânea. O que seria uma punção cutânea? A punção cutânea é a punção que a gente faz, gente, nos capilares, tá? Então, a punção cutânea seria o teste do pezinho e o teste de glicemia capilar. Teste de pezinho a gente vai fazer, né, no 5º dia útil de vida da criança, né? E também, se a gente quiser fazer glicemia capilar numa criança, né, que acabou de nascer, que acontece muito na maternidade, né? Se chegou no pronto-socorro e o médico pediu para fazer um teste de glicemia capilar, nessa criança vocês não vão fazer no dedo, vocês vão fazer no calcânio, onde se faz o teste do pezinho, tá? Já no adolescente, já no adulto, no idoso, aí vocês vão fazer o teste de glicemia capilar no dedo, tá? Que eu vou te mostrar, eu vou falar para vocês também o local, tá? Então, gente, então os materiais, a agulha hipodêmica ou lancetes esterilizados, lâminas previamente identificados ou impresso próprio para o teste de pezinho, luz de procedimento e álcool 70%. Quando se faz o teste de pezinho, vocês já viram no primeiro período, eu não vou me alongar, tem a técnica certa, o bebê tem que ficar em pé, vocês vão coletar no calcânio, tá? A forma de coletar, gente, antigamente se colocava bolsa de água quente, lembra da bolsa de água quente na aula passada? Se colocava para esse vaso dilatar, hoje não coloca mais. A gente vai fazer uma fricção no pezinho da criança, o pezinho da criança vai vasodilatar, vai ficar vermelho, é a região certa para a gente estar fazendo, a forma certa para a gente estar fazendo a coletagem. A coleta, gente, faz com uma lanceta ou uma agulha, né, muito pequena. Hoje já existe. Na época que eu fazia o teste de pezinho, gente, era lanceta, era muito doloroso. Então hoje tem aquelas agulhinhas que vocês encontram no posto de saúde, né, que a gente nem vê, já é um dispositivo, a agulha fica lá dentro. A gente nem vê essa agulha. Tem um dispositivo que a gente força ele, aí ele vem com a pressão, né,
para coletar. Então, hoje está muito mais fácil. É doloroso? É doloroso, mas em vista de que antigamente, hoje a tendência é só melhorar. Então, gente, onde que vai coletar esse teste pezinho? Qual que é o local? Na borda externa, gente. Na parte externa do calcânio. Não é no meio, tá? Lembra que o pezinho da criança tá aqui. Então, vocês vão coletar, gente, do lado de fora. É a mesma coisa quando vocês forem fazer glicemia capilar no adulto. Vocês não coletam na parte do meio, tá? A parte do meio tem nervo, vocês podem lesionar o nervo, então vocês vão coletar na parte, eu costumo falar aqui, segue a unha de vocês, gente, vocês vão coletar na parte lateral, tá? Também o teste pezinho, também na parte lateral, vocês viram isso no primeiro período, tá? Antes de fazer essa coleta, a gente tem que fazer uma asepsia. Passa um álcool, né, um algodão com álcool 70 e pode passar um algodão seco para secar. Lembrando que eu não posso fazer asepsia e de imediato fazer a coleta. Eu tenho que esperar secar. Por isso tem que ser o álcool 70, tá? Se estiver demorando a secar, vocês podem passar um álcool seco. Um algodão seco, desculpa. Um algodão seco para fazer essa coleta, tá? Faz a coleta, o bebê vai ficar com as perninhas para baixo, você vai fazer uma leve flexão para aquecer, vocês vão perceber como que o calcânio dessa criança fica vermelhinho, tá? Então já tá no local certo, na hora certa de coletar. Quando se coleta, gente, o técnico de enfermagem fica de frente pro pezinho dessa criança, tá? Vai fazer uma punção e o ideal será desprezar a primeira gota, tá? Despreza a primeira gota e colhe a respectiva amostra do pezinho dessa criança. Lembrando que vocês vão ter um impresso, vocês vão ter um formulário, um envelopinho com 5 bolinhas ou 5 quadradinhos. E a coleta do teste pezinho tem que ser cada gota em cada bolinha. Lembrando que vocês não podem ficar pondo gotinha por gotinha, não. Tem que ser uma gota grande, uma gotona mesmo, tá? Coloca nesse papel. Esse papel filtro ele é especial. A gota tem que ser satisfatória e que ultrapasse do outro lado do papel, tá? Então, se colhe 5 gotas para ser preenchido nessas 5 bolinhas, tá? Depois, feito isso, vocês vão fazer uma limpeza, colocar um algodãozinho e colocar uma fita adesiva no pé dessa criança, tá? Cuidados que tem que ter. Lavar com água e sabão e observar. Não deixar cair, não deixar, né, a urina escorrer nesse pezinho, as fezes, tá? Porque é uma porta de entrada. O nosso corpo, ele cicatriza muito rápido. A gente tem que ter o máximo de cuidado, tá? Antigamente usava as bolsas de água quente, mas era muito perigoso. A pele de criança, igual eu falei com vocês, é muito mais sensível do que a nossa. Então, o risco de queimar é muito grande. E eu já presenciei, infelizmente, isso com a colega que trabalhava comigo, né? Colocou o pezinho da criança para esquentar e queimou, infelizmente, os 2 pezinhos. Então, pode acontecer isso e, infelizmente, a gente não está livre disso, tá? Então, é o máximo de cuidado que você tem que ter. Mas a gente não vai fazer isso mais. Não se usa isso mais. Ah, Juliana, como é que vai fazer na questão do frio? Gente, não usa mais. Aquece. Enquanto é muita papelada que a gente tem que preencher assim que a gente vai colher o teste pezinho. Então, preencha todas as papeladas. Deixa a mãe, já coloca a criança posicionada, que aí vai fazer com que o sangue vai escorrendo para o calcânio. A criança vai estar, não tira a meinha da criança, vai pedir à mãe para fazer uma leve flexão. Enquanto isso, a gente está preenchendo as papeladas. Feito isso, aí vai ser mais fácil da gente coletar. A coleta em si é muito rápido. O que demora é a papelada. Então, não deixa de preencher essas papeladas depois que fizer o teste pezinho, não. Sempre a parte burocrática antes, depois a técnica depois. Tá bom? Observação. A identificação da lâmina deve conter nome, número e quadro do leito, sexo, idade do paciente, hora da coleta. Deve-se preencher os espaços padronizados no impresso da coleta do teste pezinho antes de proceder à coleta. Pode ser que use lâmina, tá? É uma lâmina de vidro que a gente pega uma gotinha só. Aí a gente tá, né? É outro tipo de exame também, laboratorial, né? Que os técnicos colhem, tá? Então, a identificação também tem uma parte na lâmina que identifica, é muito fácil de identificar, tá? Então, uma gotinha só, a gente pode estar fazendo também o exame da lâmina. Próximo é a punção venosa.
tá? A punção venosa é uma punção que todo mundo que já fez, né, no laboratório. Vocês vão ter, né, a oportunidade de fazer isso comigo no estágio, tá? O teste pezinho vocês vão ter a oportunidade de acompanhar, tá? Também. Então, falando aqui, mas vocês vão para a prática, né, se Deus quiser. Então, vocês vão ter essa oportunidade de saber o que é uma punção, né, punção venosa. Então, é diferente. Vocês fazem punção venosa para coleta de exame e punção venosa para administração de medicamento, tá? A técnica é um pouco diferente, tá? Mas a função, né? A punção venosa vai coletar sangue, a punção é para laboratorial. Agora, a punção venosa para administração de medicamento, vocês vão ter que pegar um acesso, esse acesso é veia, e por aquele acesso vocês vão fazer medicação, tá? Vocês não fazem punção arterial para fazer remédio, mas eu posso, como enfermeira, fazer a punção arterial para exame laboratorial, tá? Tem situações que o paciente não tem veia, tá? Então, eu posso coletar artéria, né? Identificando os frasquinhos que vai ser, no tubo de ensaio que vai ser colocado por mim, identificar, dá para fazer o exame também, tá? Então, vamos lá na técnica da punção venosa. Então, também, né, vocês vão precisar do tubo de ensaio, anticoagulante de acordo com o exame, seringa, agulha, garrote, luva de procedimento, uma fita crepe, tá? De novo, vai ter que ter os tubos de ensaio, tá? Porque dependendo do exame, né, às vezes eu vou coletar 5 exames, mas esses 5 exames dá para ser um tubo de ensaio só. Mas às vezes eu vou coletar 10 exames, mas 5 é para um objetivo, um é para outro e os outros restantes é para outro, tá? Então, como que é a técnica? Primeiro, gente, organizar o material, tá? Então, eu vou precisar organizar minha seringa, vou precisar organizar minha agulha, tá? Eu vou precisar organizar toda a minha bandeja. Então, que material que eu vou precisar? Uma seringa, uma agulha, um garrote, o algodão com álcool, luva de procedimento, tá? A gente vai chegar até o paciente, né? Perguntar qual que é o braço que ele tem preferência para essa coleta, tá? Porque, gente, não, mas eu sei, eu estudei, eu vou no braço que eu quero. Não é bem assim, tá? Tem pacientes que falam, tenta mais esse braço, que essa veia é melhor do que a outra. Então, vamos dar ouvido ao paciente. Então, pergunta, se apresenta. A gente vai realizar a coleta agora. Se eu tenho preferência de braço, tá? Então, estica o braço para mim, que eu vou dando uma avaliada. Conversa com o paciente, porque o procedimento já dói. Tem gente que tem pavor de agulha e a gente chega lá com agressividade e achando que a gente sabe tudo. Então, maneira, tá? Porque isso facilita com que vocês consigam pegar aquela veia. No frio é muito pior. Então, dê ouvido ao paciente, tá? Orientar o cliente sobre o procedimento, colocar o paciente em posição confortável, tá? E escolher o local ideal para essa coleta. Então, gente, comece a olhar na casa de vocês, tá? O que vocês veem de azul, né, de verde, isso é veia, tá? Então, tem pessoas que já sabem garrotear, vocês não ensinaram, vocês não aprenderam isso ainda, né? Mas quem já sabe garrotear, comece a garrotear o braço de vocês, tá? Para vocês verem, né, a anatomia de vocês, onde que tem veia, tá? Onde que eu sinto a minha artéria, que é a artéria que você vai sentir, que é ela que vai estar pulsando, né? Então é interessante vocês começar a sentir a veia de vocês. A maioria das vezes, gente, quando eu tenho um paciente que é difícil demais pegar a veia, eu vou pela anatomia, tá? Então ajuda demais, gente. Às vezes eu não vejo veia, mas às vezes eu sinto ela, tá? Mas como é que você sente? Quando vocês garrotear e começar a apresentar algumas veias, vocês vão pegar as veias de lado, tá? E não de frente, tá? Imagina, eu tô com uma veia aqui, tá? Vocês não vão sentir ela assim, vocês vão sentir ela assim. Para você sentir o calibre dela, né? A espessura dela, palpar a veia, tá? Então isso é interessante, tá? Na punção cutânea, na punção venosa, para exame laboratorial, o ideal é essa região, tá? Nessa região do braço de vocês, tá? Que são veias maiores, tá? Mais grossa. Então, o ideal é que a coleta seja feita aqui. Juliana, mas tá ruim demais de veia. Aí eu consegui aqui na mão, consegui no punho. Pode? Pode, tá? Não é errado, tá? Mas a princípio a gente vai na
Fossa-occipital, a gente vai aqui na braquial, tá? Então, o ideal é que escolha o braço do paciente, coloque a mão, né, no nível do coração, não é embaixo, tá? Então, coloca nessa posição, sempre tem um apoio, sempre tem aquela abraçadeira para vocês colocarem, tá? Garroteia, tá? 5 centímetros do local onde vocês vão funcionar, tá? Garroteia o local e pede o paciente para abrir e fechar a mão. Pede para abrir e fechar a mão. Uma forma também correta de fazer, né, que ajuda muito, é garroteou, tá? Não apareceu a veia. Pede o paciente para baixar o braço, tá? No nível do chão. E vai pedir nele para abrir e fechar. Abre, fecha, nada de bater na veia, isso é erradíssimo, tá? Apesar disso ajudar a gente demais, de uma forma errada, tá? Então, gente, vai fazendo fricção, que a veia vai aparecer, tá? E outra coisa, gente, não é precipitar. Ó, tem a veia aqui, pum, eu vou lá e pego. Não, gente. A técnica é essa. Coloque o braço na posição da abraçadeira, virado para vocês. Pede o paciente para abrir e fechar a mão, tá? Garroteia. Não tem como vocês pegarem veia se não tiver garroteado, tá? Garroteia. Faz uma sepsia de cima para baixo, não é de baixo para cima, tá? Ao contrário aqui vocês, né? De cima para baixo, tá? Desculpa, de baixo para cima, não é de cima para baixo, tá? Então, sentido contrário dos pelos. Então, de baixo para cima, faz a sepsia, sente a veia. Ó, beleza, achei uma aqui. Eu costumo, gente, marcar um pouquinho com a unha, tá? Eu costumo deixar uma marquinha da unha para saber onde que eu vou funcionar. Se você está vendo a veia, não precisa dessa marquinha. Se você não consegue ver a veia, o ideal é de ter um pouquinho dessa marquinha para facilitar vocês, tá? Mas nada de machucar o paciente. Se quiser fazer uma marquinha com a caneta, também pode, mas lembrando que vocês têm que fazer uma asepsia, tá bom? Ou marque alguma marquinha que tem na pele do paciente naquele local para você fazer a punção, tá? A sua seringa já vai estar pronta, a sua agulha já vai estar pronta, tá? A gente vai puncionar, gente, lembrando que o bisel, ele tem que ser para cima, tá? E vocês não introduzem o bisel todo na veia, tá? É só um pouquinho do bisel. O bisel é a faca que vocês vão cortar essa veia. Então, vocês vão puncionar e vai introduzir um pouquinho o bisel para dentro, tá? O sangue, gente, ele vai retornar na agulha de vocês, né? Ora, retorna e nem sempre retorna. Então, se você já viu que a posição foi aquela, já puxa o êmbolo preenchendo 10 ml na seringa, né? Para a gente estar dividindo esse sangue que você coletou nos tubos de ensaio, tá? Depois que você faz a punção e coleta, gente, tira o garrote. Não tira o garrote durante a coleta, não, tá? Então, o braço está garroteado, faz a coleta bem devagar para não dar espuma, para não dar hemólise, para não dar quebra de células, tá? É devagar o processo. Acabou de coletar, não tira a agulha da veia, tá? A agulha vai manter na veia, a seringa está completa de sangue, vocês vão tirar o garrote, a agulha vai manter lá na veia, vocês vão colocar o algodão e vai tirar a veia devagar, tá? Tirando a agulha, né, da veia, você vai e colocar o sangue, né, nos respectivos frasquinhos que você já preparou, que você identificou e já está pronto para você distribuir esse sangue, tá? Agora, gente, cuidado, isso vocês fazem para cada paciente. Não tem que ter 20 pacientes do lado de vocês, não, tá? Chama um paciente, faz a coleta, distribui o sangue no frasco que está identificado, organiza toda a área de vocês que vocês prepararam esse paciente, dá um algodãozinho para esse paciente segurar, né? Para pressionar onde que fez a coleta, pergunta se ele está bem, dá para levantar, tá tranquilo? E libera esse paciente e chame o próximo, tá? Para chamar o próximo, gente, tudo tem que estar identificado, tá? Tem que ter qualidade nessa coleta, gente, porque senão você vai misturar, você vai coletar sangue de um e colocar no frasco para identificar de outro, tá? Então, as identificações do tubo de ensaio não pode ser identificar todos, tá? Então, esse paciente, quando ele entra, ele vai estar com o pedido de exame, que é uma forma de segurança, né? Então, pega o pedido de exame, pede ele para guardar, já pode perguntando qual braço que é melhor, já vai pedindo para abrir e fechar, abaixando os bracinhos, e isso ajuda até você fazer a identificação sem estar garroteado, viu, gente? Até fazer a identificação e começar o procedimento, ok?
ok? Então, gente, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Visual voltado para cima, lentamente, tentar. Isso. Observações. Na ocorrência de hematoma, mancha roxa causada por acúmulo de sangue sobre a pele, usar compressa fria durante as primeiras 24 horas e compressa morna nos dias seguintes. Pode ser que dê hematoma, gente muito branquinho, pode ocorrer isso, tá, gente? Então, o próprio organismo vai absorvendo isso tudo. Para facilitar o processo, coloca água morna num dia e depois nas outras 24 horas coloca água fria, tá? Pode-se evitar as complicações comprimindo bem o local na punção por 5 minutos e solicitar ao cliente que não faça força muscular no braço no dia anterior, no dia da coleta. Então, tá, eu fui lá e coletei. Então, pede para fazer uma leve pressão onde coletou e não fazer muito esforço nesse braço para não ficar doendo, para não dar hematoma e para não ficar demasiado também, que pode acontecer de dar edema, tá? Então, é técnica, gente. Vocês vão passar por isso. Eu tô tentando ver se, acabando a apostila, a gente sabe, tá vendo que a apostila tá acabando? Eu quero ver se eu consigo planejar, né? Voltar lá do início, né? E vir fazendo as técnicas para vocês. Eu acho que vai gravar, tá? Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Eu tô tendo algumas ideias aqui. Eu vou no teorema pra gente estar discutindo sobre isso, né? E se der certinho, os próximos vídeos, né? Daqui umas 2 semanas, né? Acabando a apostila, os próximos vídeos vai ser disso, ok? Mas vamos ver se vai dar certo. Beleza, punção arterial. Então, a punção arterial, gente, ela no caso, tá falando para a gasometria, tá? O que é gasometria? É um exame que a gente vai fazer mais específico, tá? E nesse exame, por que o médico pede? Ele vai medir o pH desse sangue, ele vai medir a pressão de O2, a pressão de gás carbônico, o bicarbonato. Então, isso vai medir tudo que tem no nosso organismo, para saber se o paciente está descompensado, se não está descompensado, tá? Isso, em grandes hospitais, usa-se muito essa gasometria. Aqui está uma, né? A gente tem esse exame, a gente faz esse exame de gasometria, o aparelho gasômetro, ele fica no CTI, é um exame muito rápido, né? Em 3 minutos no máximo dá o resultado para o médico, tá? Então é muito bacana, tá? Quando a gente colhe sangue arterial e sangue venoso, tem uma diferença, né? O sangue venoso é um sangue mais escuro e o sangue arterial é um sangue mais claro, tá? Então, quando a gente colhe artéria, então dá pra gente ter essa percepção, tá? Só foi a artéria mesmo, o sangue ele é vermelho mais vivo, tá? Então, esse procedimento pode ser realizado por um profissional habilitado. Então, princípio, enfermeiro, tá? O técnico habilitado passou por um treinamento com trabalho em laboratório, ele pode coletar, tá? Mas tem que saber o que faz, gente, tá? Não pode ser achar que a mesma técnica da punção venosa que não é, tá? Então a gente tem que ter ciência no que está fazendo, tá? Tem que ter habilidade no que está fazendo. Então, para eu fazer uma punção arterial, para que eu realize essa punção arterial, eu tenho que fazer um teste, né? Chama o teste de Allen, que está na apostila de vocês, tá? Esse teste, gente, eu faço uma pressão, se vocês forem seguir a apostila aí, vocês vão ver. A pressão tá bem nítida aí. A gente faz uma pressão na radial, né, e na ulnar, né? Eu faço essa pressão. E quando eu faço essa pressão, o dedo vai ficar pálido, tá? Depois que eu solto essa pressão que eu faço, o dedo vai voltar ao normal. Então, isso quer dizer que eu posso fazer a coleta naquela região, tá? Se eu fizer esse teste e não tiver o retorno, né? O que é o retorno? Ficar vermelhinho o dedo, né? O meu capilar, a perfusão ficar bem presente, eu tenho que procurar outra posição, né? Outro braço para a gente estar fazendo esse teste, para verificar se a gente pode fazer, tá? Então, gente, isso é uma das coisas que eu tenho que fazer antes de fazer essa coleta da punção arterial, tá? Eu vou organizar o material, a seringa, a agulha, é tudo a mesma coisa, tá? Deixa eu ver mais uma coisa. Então, depois que eu faço essa punção, depois que eu faço esse teste, e o teste dá ok, eu posso fazer a punção, então eu vou... Como é que vai ser a coleta, Juliana? A coleta, gente, eu vou sentir a artéria,
né? Então, eu tenho que sentir que a artéria minha está batendo, está pulsando. E a gente faz a coleta por aí, tá? É um exame mais doloroso, tá? A gente tem que falar com o paciente. Todo exame é doloroso, tudo que tem agulha é doloroso, né, gente? A gente tem que avisar o paciente, tá? É um exame que depois da coleta, gente, eu tenho que fazer uma compressão de 5 minutos. Por quê? Eu tá com um furinho, tá com, né, uma punção. Então, a artéria ela não bate conforme o ritmo do coração. Então, eu tenho que fazer uma punção para que aconteça a coagulação, para não ter extravasamento de sangue, tá? Então, tem que fazer uma leve punção de 5 minutos, 4 minutos, tá? Para que tenha o processo de coagulação aí, ok? Deixa eu ver mais uma coisa. Agora, o exame de líquido cérebro-espinhal. O que é isso? É uma punção, tá? Uma punção determinada, né? Pode ser em ambulatório, pode ser no bloco cirúrgico, tá? Então, é uma punção que o médico faz na coluna, tá? Vocês estão vendo isso aqui na apostila aí? A posição do paciente, ele fica tipo na posição fetal, tá? O que o técnico de enfermagem vai auxiliar? Ficar de frente a esse paciente, para que esse paciente sinta um conforto, sinta-se apoiado e também para que o paciente não caia, tá? É um exame que o paciente tem que ficar o mais quietinho possível, não ter perigo de lesionar, né? E nenhum procedimento é simples, mas é um procedimento rápido, tá? Também o líquido que coleta é também colocado no tubo de ensaio nos frascos determinado, né? E mandado para o laboratório, tá? É um procedimento médico realizado com auxílio da enfermagem. Então, não é o enfermeiro, não é o técnico, não é o auxiliar que faz isso. É um procedimento médico. A gente vai auxiliá-lo, tá? Material. Bandeja de punção lombar, 3 tubos, com identificação de números e rótulos, luva estéreo para o procedimento, para o médico, né? Para fazer o procedimento, luva de procedimento, seringa para punção e fita crepe, tá? Essa punção, gente, normalmente ela é coletada da terceira à quarta vértebra, tá? E esses 3 faces têm que ser bem identificados, tá? Organizar todo o material verificando se há alguma recomendação médica, lavar as mãos, orientar o cliente sobre o procedimento, calçar luvas de procedimento, posicionar o cliente deitado em decúbito lateral, adotando a posição fetal. Então, essa posição que vocês estão vendo aí, né? Essa posição fetal, gente, ele tem como expor mais a coluna, né? As vértebras para o médico, né? Então, tem mais facilidade do médico estar fazendo essa punção, tá? Manter o paciente imóvel na posição indicada no momento da punção, fornecer materiais, anestésico local solicitado pelo médico durante o procedimento. Então, quando ele faz essa punção, ele faz uma anestesia local, só para estar fazendo esse procedimento. Fornecer material, né, solicitado pelo médico, os tubos de ensaio obedecendo as numerações de acordo com a sequência da amostra, auxiliar o cliente a retornar à posição confortável e indicar decúbito ventral sem travesseiro. Envolve os tubos com papel toalha, deixar a unidade do cliente em ordem e o mesmo confortável no leito. Lavar as mãos, registrar no prontuário e encaminhar o material ao laboratório com os pedidos de exame, tá? Para fazer essa coleta, o médico ele determina, né, quantos tubos de ensaio, a numeração, tudo direitinho conforme o exame que ele está pedindo. Então, gente, não pode misturar. Tem uma sequência também, tá? Então, tudo é identificado, tá bom? Aqui fala que evitar travesseiro, evitar movimentar nas primeiras horas, por quê? Para não dar uma cefaleia, tá? Para não dar dor de cabeça. E segundo relatos, gente, a dor de cabeça, depois de uma punção, né, lombar, ela é muito forte, tá? Exames de anatopatológico. O que é isso? Biópsia, né? Vocês vão ver quando vocês forem para o bloco cirúrgico, né, comigo, na pequena cirurgia, encaminhamentos de dermatologista para o cirurgião, né? Ou seja, o paciente vai lá, já foi no dermatologista e o dermatologista encaminhou para um cirurgião para fazer um procedimento simples, mas tem que fazer esse procedimento, que seria o quê? Uma biópsia. Exemplo, eu estou com uma manchinha aqui na minha face. Aí o dermatologista falou assim, não, vamos ver o que é então. Aí ele vai encaminhar,
vai pedir o cirurgião, ele vai fazer um leve corte, né, uma incisão, um procedimento cirúrgico, e esse pedacinho, gente, que ele retira do paciente, é colocado num frasco. Esse frasco tem formol para manter aquele tecido que está lá dentro, aquela peça que está lá dentro, e vai ser encaminhado também para o laboratório para fazer uma avaliação se tem células malignas ou células benignas naquele local. Aí, de acordo com o exame, ele retorna no cirurgião, o cirurgião explica para ele, encaminha ele de novo para o dermatologista para saber o que deu, se vai ter que prosseguir com o tratamento ou se é benigno, tá? Então, a biópsia é isso. Exemplo, vamos fazer uma cirurgia de retirada de útero. Também pode-se levar para a biópsia, né? Então, vai levar o útero que tirou, né? Que chama esterectomia, tá? Vai levar para o laboratório pesquisar, né? Aquela peça que tirou, para saber se não tem tecidos malignos, tá? Que tem que fazer um tratamento depois, tá? Tratamento do paciente. Tá bom? Então, gente, a biópsia é isso. É tirar e para levar para o laboratório, tá? É um exame de um fragmento de tecido retirado pelo médico em um paciente vivo, tá? Então, a biópsia, o paciente está vivo, gente, tá? Biópsia realizada através de uma agulha especial. Biópsia, se quiseres, é uma ablação total de um tumor para exames microscópicos imediatos. O que é a ablação? É a remoção de uma estrutura orgânica do organismo, né? Ou parte dela. Igual eu falei com vocês, não tem a face? Exemplo, eu vou tirar, o médico vai tirar uma remoção, tá? Ele pode tirar uma parte daquele tecido, às vezes não precisa levar tudo, né? Para ver se tem células cancerígenas, gente, célula maligna ou célula benigna, tá? Lembrando, a biópsia é realizada em pacientes vivos, tá? Diferente da necrópsia, tá? Que é feita com cadáver, tá? E o que é isso? É para determinar o que causou a morte, tá? Então, se faz uma necrópsia, é para isso. Então, é um exame dos órgãos ou tecidos do corpo humano após a morte, tá? Há 3 possibilidades de realização da mesma. Por interesse médico legal, quando o paciente possui indícios ou suspeita de criminalidade, crimes, suicídios, acidentes. Para verificação de óbito, quando a causa morte não é bem definida. E para verificar o óbito, quando a causa não é bem definida. E de interesse médico cirúrgico, realizado para investigar casos clínicos ou mesmo com assistência médica e hospitalar. Apresentem dúvida, aspectos insólitos e fracassos terapêuticos, controvérsia de exame. Quando é médico cirúrgico, gente, o que está falando aqui, aspecto insólito, é contrário aos costumes das regras, ou seja, para identificar, né, de que ele morreu mesmo, tá? Foi durante a cirurgia, né? Então tem como investigar, tá? Meu paciente, ele internou com um diagnóstico, mas depois da cirurgia fez uma cirurgia, a cirurgia gravou, e aí? Né? Então, tem como também estar fazendo uma investigação para saber a causa disso, tá? Então, gente, vocês têm que identificar isso. Biópsia é a retirada, né, de um tecido, de uma parte do tecido, mas a pessoa está viva. A necrópsia já não é, tá? A necrópsia já é o paciente está